Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu algo que atravessou séculos: nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Essa frase parece simples, até você realmente parar para ouvi-la. Se a sua vida é moldada pelos seus pensamentos, então tudo aquilo que você permite ocupar sua mente, pessoas, hábitos, expectativas, comparações, está literalmente construindo ou destruindo quem você se torna. A maioria das pessoas tenta mudar de vida adicionando coisas: mais dinheiro, mais reconhecimento, mais distrações, mais relações. Os estoicos pensavam diferente. Eles acreditavam que a verdadeira força nasce quando você remove o que te enfraquece. Hoje, você vai aprender 11 coisas que precisam ser cortadas silenciosamente da sua vida. Não com raiva, não com anúncios, mas com consciência. 1. Parar de se explicar a quem te feriu. Quando alguém te machuca, especialmente alguém que você confiava, surge um impulso quase automático de explicar o que sentiu, justificar suas atitudes, organizar palavras na esperança de que a outra pessoa finalmente compreenda sua dor. Parece lógico pensar que, se você explicar bem o suficiente, será entendido. Mas essa é uma das armadilhas emocionais mais comuns. A verdade é que, na maioria das vezes, quem te feriu já fez uma escolha. Não foi falta de informação. Não foi mal entendido. Foi decisão. E quando alguém decide agir sem consideração, nenhuma explicação posterior muda o fato de que seus limites foram ignorados. O estoicismo nos ensina algo desconfortável, porém libertador. Nem todo mundo merece acesso à sua versão emocional. Nem todo mundo merece ouvir sua dor, suas razões, suas justificativas. Quando você explica demais para quem te machucou, você não está buscando clareza. Você está buscando validação. E colocar sua paz na mão de quem já demonstrou não respeitá-la é um risco alto demais. Explicar excessivamente também cria um ciclo perigoso. Você fala, a pessoa minimiza. Você aprofunda, ela distorce. Você insiste, ela se defende. No final, você sai mais cansado, mais frustrado, muitas vezes, se sentindo ainda mais incompreendido do que antes. Não porque você se expressou mal, mas porque a outra parte nunca teve intenção real de escutar. O silêncio, nesse contexto, não é fraqueza. É autocontrole. É a decisão consciente de preservar sua energia emocional. É reconhecer que algumas conversas não trazem fechamento, apenas reabrem feridas. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar como aquele que causou a injustiça. Isso significa não entrar no mesmo jogo emocional. Não reagir com impulsividade, não tentar convencer quem não quer mudar. Seguir em frente sem explicações longas não significa falta de maturidade. Significa clareza. Significa entender que você não precisa da aprovação de quem te desrespeitou para seguir com dignidade. Você não deve lealdade emocional a quem quebrou sua confiança. Você não deve disponibilidade a quem demonstrou desconsideração. Muitas pessoas confundem encerramento com confronto. Acreditam que precisam de uma conversa final, de um discurso bem estruturado, de uma resposta perfeita. Mas o estoicismo ensina que o verdadeiro encerramento é interno. Ele acontece quando você decide não carregar mais o peso do que não pode controlar. Quando alguém que te feriu volta, pedindo ajuda, atenção ou proximidade, dizer um não simples e firme é suficiente. Você não precisa justificar sua decisão. Não precisa listar tudo o que aconteceu. Limites não precisam de defesa. Eles existem para proteger o que é essencial. Cortar esse hábito de se explicar excessivamente é um exercício diário de disciplina emocional. No começo, pode parecer duro. Pode parecer que você está sendo frio. Mas, com o tempo, você percebe algo importante. Sua mente fica mais leve, suas reações mais contidas e sua presença mais firme. O silêncio bem colocado não cria distância apenas dos outros. Ele cria proximidade consigo mesmo. Ele ensina que sua paz vale mais do que qualquer tentativa de ser entendido por quem já demonstrou não se importar. E quando você escolhe essa postura, algo muda profundamente. Você deixa de reagir e passa a agir. Esse é o poder de cortar, silenciosamente, a necessidade de se explicar a quem te feriu. 2 objetivos que não fazem mais sentido.
Em algum momento da vida, todos nós criamos objetivos baseados em quem éramos, não em quem nos tornamos. O problema começa quando você cresce, mas continua carregando metas que já não representam seus valores. Manter um objetivo só porque você começou pode se tornar uma prisão invisível. Abandonar uma meta não é desistir. É escolher honestidade consigo mesmo. Os estoicos valorizavam o uso sábio do tempo. Sêneca dizia que não temos pouco tempo, nós o desperdiçamos. E um dos maiores desperdícios de energia é insistir em algo que já não faz sentido. Evolua em silêncio. Ajuste sua rota sem precisar explicar para todos. Nem todo mundo merece acesso aos seus planos. 3. Se expor demais o fim de relações. Quando uma relação termina, seja amizade ou romance, existe uma necessidade emocional de falar, de contar detalhes, de buscar validação. Mas exposição excessiva raramente cura. Na maioria das vezes, ela prolonga a dor. O estoicismo ensina que dignidade é saber o que manter em silêncio. Falar demais sobre o que acabou mantém você preso ao passado. Marco Aurélio nos lembra que você controla sua mente, não os eventos. Quando você escolhe silêncio, você escolhe seguir em frente. 4. Levantar a voz em público. Perder o controle emocional em público pode parecer força, mas quase sempre é fragilidade exposta. Pense em alguém gritando, explodindo, perdendo a compostura. Isso inspira respeito ou desconforto. Agora pense em alguém que permanece calmo enquanto tudo ao redor está caótico. Os estoicos acreditavam que dominar a si mesmo é a maior forma de poder. Falar baixo, com firmeza, quando todos esperam gritos, é sinal de autocontrole. E autocontrole é liberdade. 5. Falar mal dos outros. Sempre que alguém fala mal de outra pessoa, algo acontece automaticamente. A confiança se quebra. Porque quem espalha negatividade nunca parece seguro. O estoicismo nos convida à empatia consciente. Não para aceitar abusos, mas para entender que todos carregam lutas invisíveis. Você não precisa gostar de todos, mas também não precisa diminuir ninguém. Caráter aparece nas conversas onde você poderia atacar, mas escolhe não fazê-lo. 6. Comparação constante. Comparar-se aos outros é uma das formas mais silenciosas de sofrimento. Você compara seus bastidores com o palco de outra pessoa e sempre perde. Epicteto dizia que a paz começa quando você aceita o que não está sob seu controle. A única comparação justa é com quem você foi ontem. Todo avanço real começa quando você respeita seu próprio ritmo. 7. Uso automático de redes sociais. Redes sociais não são vilãs. A falta de consciência, abrir aplicativos sem intenção treina sua mente para distração constante. E uma mente distraída não constrói nada profundo. Os estoicos valorizavam presença, estar inteiro no que se faz. Use redes com propósito e saia delas sem culpa. 8. Buscar validação externa. Buscar validação externa é uma das formas mais sutis e perigosas de escravidão emocional. Ela não aparece como fraqueza evidente. Pelo contrário, muitas vezes se disfarça de sociabilidade, ambição, desejo de reconhecimento ou necessidade de pertencimento. Mas, no fundo, viver em função da aprovação dos outros significa entregar o controle da própria paz a fatores que você não governa. Desde cedo, somos condicionados a buscar aplausos. Primeiro dos pais, depois dos professores, mais tarde da sociedade como um todo. Crescemos associando valor pessoal a elogios, aceitação e reconhecimento. O problema surge quando essa lógica continua intacta na vida adulta. Nesse ponto, cada decisão começa a ser filtrada por uma pergunta silenciosa: o que os outros vão pensar? O estoicismo confronta diretamente essa dependência. Para os estoicos, a única fonte legítima de valor está no caráter. Tudo o que vem de fora, opiniões, elogios, críticas, rejeições, pertence ao campo do que não controlamos. E tudo o que não controlamos não deve governar nossa tranquilidade. Quando você vive buscando aprovação, passa a ajustar seu comportamento para agradar. Diz o que esperam ouvir, evita posições impopulares, silencia convicções próprias para manter aceitação. Aos poucos, sua vida deixa de ser expressão de quem você é e passa a ser uma performance constante. Isso cansa. Isso fragmenta.
Isso gera um conflito interno permanente entre quem você é e quem você finge ser. Muitas pessoas confundem validação externa com amor ou reconhecimento legítimo. Mas são coisas diferentes. Amor verdadeiro não exige que você se traia. Respeito genuíno não depende de você abrir mão da sua identidade. Quando a aceitação exige que você se diminua, ela não é aceitação. É controle. Os momentos mais significativos da vida geralmente acontecem quando você age alinhado aos próprios valores, mesmo sem aplausos. Muitas vezes, eles acontecem no silêncio, longe da aprovação coletiva. Isso não significa viver isolado ou indiferente aos outros. Significa viver com critérios claros, onde a opinião alheia não ocupa o centro das decisões. O estoicismo propõe uma inversão profunda. Em vez de perguntar se você será aprovado, pergunte se sua atitude é correta. Em vez de buscar elogios, busque coerência. Em vez de viver para ser aceito, viva para ser íntegro. Essa mudança é simples em teoria, mas exige coragem na prática, porque ela frequentemente leva à solidão temporária. Quando você deixa de depender da validação externa, algo poderoso acontece. A crítica perde parte do impacto. O elogio deixa de ser combustível. Você se torna mais estável, mais previsível para si mesmo, menos reativo ao ambiente. Sua autoestima deixa de oscilar conforme a reação dos outros. Os estoicos não pregavam indiferença fria. Eles pregavam autonomia interior. A capacidade de permanecer em paz mesmo quando o mundo desaprova. De manter dignidade mesmo quando não há reconhecimento. De agir corretamente mesmo quando ninguém está observando. Romper com a busca por validação externa não acontece de um dia para o outro. É um processo gradual de autoconhecimento e disciplina mental. Começa quando você observa suas motivações com honestidade. Quando reconhece quantas decisões pequenas são tomadas apenas para evitar julgamento. Quando aceita que nem todos vão gostar de você e que isso é natural. A liberdade verdadeira surge quando você entende que não precisa ser aprovado para ser valioso. Que sua identidade não depende da concordância alheia. Que sua paz não pode ser negociada em troca de aplausos. A partir desse ponto, suas escolhas se tornam mais claras, suas relações mais honestas e sua vida mais alinhada. Cortar silenciosamente a necessidade de validação externa não faz de você alguém distante. Faz de você alguém inteiro. Alguém que não precisa de permissão para ser quem é. E esse tipo de força, discreta e interna, é exatamente o que os estoicos chamavam de verdadeira liberdade. 9. Perfeccionismo. O perfeccionismo costuma ser confundido com excelência, mas na prática ele raramente tem a ver com fazer o melhor. Ele está muito mais ligado ao medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não ser suficiente. O perfeccionismo não impulsiona a ação, ele a adia. Ele cria a ilusão de preparação constante enquanto, silenciosamente, impede o progresso. Muitas pessoas vivem presas à ideia de que só podem começar quando tudo estiver alinhado, quando as condições forem ideais, quando se sentirem totalmente prontas. O problema é que esse momento quase nunca chega. A vida não oferece cenários perfeitos. Ela exige movimento em meio à imperfeição. E enquanto o perfeccionista espera o cenário ideal, oportunidades passam, experiências deixam de acontecer e a confiança enfraquece. O estoicismo encara a imperfeição como parte natural da condição humana. Para os estoicos, errar não é sinal de fracasso moral, mas de aprendizado. O que realmente importa não é evitar erros a qualquer custo, mas agir com a intenção correta e aceitar as consequências com responsabilidade. A excelência estoica não está no resultado impecável, mas na postura diante do processo. O perfeccionismo também cria uma relação hostil consigo mesmo. Cada erro vira prova de incapacidade. Cada falha se transforma em autocrítica severa. Com o tempo, essa postura desgasta a mente e mina a autoestima. A pessoa passa a medir seu valor apenas pelo desempenho e nunca se sente verdadeiramente satisfeita, porque sempre existe algo que poderia ter sido melhor. Outro aspecto silencioso do perfeccionismo é o controle excessivo. O perfeccionista tenta prever todas as variáveis, eliminar riscos e garantir resultados. Mas o estoicismo ensina que grande parte da vida está fora do nosso controle.
Quando você tenta controlar tudo, acaba se frustrando constantemente. Aceitar limites não é resignação, é sabedoria. Os estoicos defendiam a ideia de ação consciente. Fazer o que está ao seu alcance, da melhor forma possível, com os recursos disponíveis no momento presente. Isso significa agir mesmo com incerteza, mesmo com medo, mesmo sem garantias. O progresso real nasce da repetição imperfeita, não da espera idealizada. Trocar o perfeccionismo pela busca da excelência é uma mudança profunda. Excelência significa comprometimento, esforço honesto e abertura para aprender. Significa fazer bem feito, não perfeito. Significa aceitar que crescimento envolve tentativa, erro, ajuste e continuidade. Cada passo dado, mesmo falho, constrói algo que a inação jamais constrói. O perfeccionismo também afeta relações. Ele cria expectativas irreais sobre si e sobre os outros. Gera impaciência, frustração e dificuldade em lidar com diferenças. Quando você aceita a imperfeição como parte da vida, suas relações se tornam mais leves, mais humanas e mais verdadeiras. Cortar silenciosamente o perfeccionismo exige autocompaixão disciplinada. Não se trata de se acomodar ou baixar padrões, mas de alinhar expectativas à realidade. De reconhecer que você pode ser exigente sem ser cruel consigo mesmo. De entender que valor pessoal não depende de desempenho impecável. A verdadeira liberdade surge quando você se permite tentar sem a obrigação de acertar sempre. Quando entende que errar não diminui seu valor. Quando percebe que a ação imperfeita, repetida com constância, constrói muito mais do que qualquer ideal inalcançável. Ao abandonar o perfeccionismo, você não perde qualidade. Você ganha movimento, ganha aprendizado, ganha presença e, acima de tudo, ganha uma relação mais saudável consigo mesmo. Essa é uma das lições mais práticas e libertadoras do estoicismo. Viver bem não exige perfeição, exige coragem para agir apesar da imperfeição. 10. Manter expectativas irrealistas. Uma das armadilhas mais silenciosas e devastadoras da vida adulta é a construção de expectativas irrealistas. Elas surgem de promessas não cumpridas, da comparação constante, da mídia, da sociedade, muitas vezes, de nós mesmos. Desde cedo, somos levados a imaginar que a vida segue uma lógica linear, que nossos esforços sempre resultam em reconhecimento, sucesso imediato ou aprovação. A realidade, no entanto, é muito mais complexa, imprevisível e cheia de nuances que fogem ao nosso controle. Manter expectativas exageradas cria uma tensão constante, como se estivéssemos navegando o mar sempre em tempestade, mesmo em dias de calmaria. Cada fracasso, cada atraso ou cada desvio do caminho idealizado é percebido como uma catástrofe pessoal, quando, na verdade, é apenas parte da natureza da vida. O estoicismo nos ensina que a dor não está nos acontecimentos externos, mas na interpretação que fazemos deles. Ao esperar que tudo ocorra conforme planejado, entregamos nosso equilíbrio emocional àquilo que não controlamos. Expectativas irrealistas não afetam apenas a forma como encaramos resultados, mas também moldam nosso comportamento de forma sutil. Elas nos fazem insistir em objetivos que não correspondem mais à nossa realidade, desperdiçar tempo e energia em projetos sem propósito, ou insistir em relações que não nos acrescentam. O peso dessas expectativas se acumula, silenciosamente, corrói nossa felicidade, autoconfiança e capacidade de apreciar o presente. Os estoicos, como Epicteto e Sêneca, nos lembram que o que está verdadeiramente sob nosso controle é nossa mente, nossas ações e nossas escolhas. O mundo externo, incluindo pessoas, oportunidades e resultados, segue sua própria lógica. A vida nunca será completamente previsível. Aceitar isso não significa resignação passiva, mas clareza estratégica. Agir com diligência, focar no que podemos controlar e aceitar com serenidade o que não podemos mudar. Uma prática poderosa contra expectativas irreais é a revisão consciente de nossos objetivos. Pergunte a si mesmo: este objetivo realmente me traz valor ou estou buscando algo que os outros valorizam? Este padrão é alcançável ou é fruto de idealizações? Estou preparado para lidar com os imprevistos sem perder meu equilíbrio emocional? Este tipo de questionamento
repetido com disciplina, ajuda a alinhar desejos com realidade e fortalece a capacidade de adaptação, uma qualidade essencial para uma vida estoica. Outra dimensão importante é a aceitação da impermanência e da incerteza. Nada é garantido. A vida muda constantemente, pessoas mudam, circunstâncias mudam. Quanto mais nos apegamos a resultados fixos e reais, mais sofrimento criamos para nós mesmos. Ao invés disso, o foco deve estar no esforço e na integridade das ações, não na ilusão de controle absoluto. Cada passo feito com consciência e honestidade tem valor, mesmo que o resultado final não corresponda às expectativas. Manter expectativas realistas não é renunciar a sonhos, é preparar o terreno para uma vida mais resiliente e prazerosa. É aprender a diferenciar entre o que é aspiracional e o que é ilusório. É reconhecer que cada desafio inesperado pode ser uma oportunidade de crescimento, que cada obstáculo contém lições silenciosas e que cada decepção é, na verdade, um convite para amadurecer emocionalmente. Por fim, abandonar expectativas irreais libera uma energia extraordinária. Libera espaço para apreciar conquistas reais, fortalecer relações autênticas e viver de maneira mais consciente. Nos permite enfrentar frustrações sem nos perdermos, encontrar satisfação não apenas nos resultados, mas no esforço dedicado, na disciplina aplicada e na integridade mantida. Como os estoicos sempre lembram, a verdadeira felicidade não está em alcançar todas as nossas expectativas externas, mas em cultivar uma mente equilibrada, resiliente e livre. 11. Fofocas e falar mal dos outros. O último, mas talvez um dos mais insidiosos hábitos que podemos cultivar, é a tendência de falar mal dos outros, a fofoca. À primeira vista, pode parecer inofensivo, até divertido ou socialmente útil. Mas, quando olhamos com honestidade, percebemos o efeito silencioso e corrosivo que ela tem sobre nós mesmos e sobre os outros. Fofoca não é apenas o ato de comunicação, é uma escolha de energia e atenção. Cada vez que nos envolvemos nesse comportamento, estamos direcionando nossa mente para críticas, julgamentos e negatividade, em vez de cultivar compreensão, empatia e crescimento pessoal. Quando falamos mal de alguém, estamos, muitas vezes, ignorando o contexto completo da vida daquela pessoa. Cada indivíduo carrega experiências, dores, lutas internas e desafios que não são visíveis. A fofoca reduz essa complexidade a um detalhe superficial, criando uma narrativa distorcida que serve mais aos nossos impulsos emocionais do que à verdade. Ao fazer isso, não apenas prejudicamos a reputação alheia, mas também reforçamos padrões de pensamento que nos mantêm presos ao julgamento, à raiva ou à inveja. O impacto da fofoca sobre nossa mente é profundo. Ela alimenta o ego, porque nos coloca em uma posição de superioridade momentânea. Nos faz sentir que estamos informados ou conectados socialmente. Mas essa sensação é ilusória e passageira. O estoicismo nos ensina que nosso valor não aumenta ao diminuir o outro. Pelo contrário, cada comentário negativo que emitimos é um pequeno enfraquecimento da nossa própria disciplina, do nosso autocontrole e da nossa paz interior. Além disso, a fofoca cria um ciclo invisível de tensão social. Ela mina a confiança, deteriora relações e promove um ambiente de suspeita e competição silenciosa. Pessoas próximas a nós começam a questionar nossa lealdade e caráter. Nossa reputação, que deveria ser construída sobre integridade e respeito, é corroída. Em vez de cultivar conexões verdadeiras, nos envolvemos em uma rede de superficialidade e negatividade. A alternativa estoica é simples, mas exige prática constante. Cultivar a mente antes de qualquer conversa. Antes de repetir algo sobre alguém, pergunte a si mesmo: é verdade? É necessário? É útil? Esta palavra vai ajudar ou prejudicar? Se a resposta não for afirmativa, o silêncio é a melhor escolha. Controlar a língua é controlar o espírito. Ao desenvolver essa consciência, criamos espaço para palavras que edificam, que aproximam, que transformam positivamente. Evitar fofoca também significa investir em empatia ativa. Tentar compreender a complexidade da vida de cada pessoa nos ajuda a substituir julgamento por compaixão. Quando pensamos, talvez haja algo que eu não sei, talvez eles estejam lutando como eu luto, nossa mente se acalma, e nossas palavras refletem mais consciência do que impulso emocional.
Esta prática não apenas protege os outros, mas também fortalece nossa própria resiliência emocional. Outro ponto crucial é o efeito sobre nossa paz interior. Cada vez que participamos de conversas negativas, criamos distrações mentais que nos afastam de nossos próprios objetivos, crescimento e autodomínio. Falar sobre outros consome energia que poderia ser direcionada para autodesenvolvimento, reflexão pessoal ou atos de bondade genuína. O estoicismo nos lembra que cada momento é precioso e que a maneira como usamos nossas palavras reflete diretamente a qualidade de nossa mente e vida. O poder de evitar fofoca vai além do silêncio. Trata-se de liderar pelo exemplo. Quando nos abstemos desse comportamento, mostramos aos outros que existe uma forma diferente de se relacionar, baseada em respeito, maturidade e discernimento. Cultivamos um ambiente de confiança e autenticidade. Tornamo-nos pessoas cujas palavras têm peso, cuja presença transmite segurança e integridade. Portanto, abandonar o hábito de fofocar não é apenas uma escolha ética, é um investimento em liberdade emocional, autoconfiança e equilíbrio interno. Cada conversa evitada, cada comentário contido, cada julgamento suspenso é um passo em direção a uma mente mais clara, uma vida mais serena e relações mais profundas. A verdadeira força não está em diminuir os outros, mas em elevar a si mesmo por meio da disciplina, da empatia e da integridade. Como os estoicos nos lembram, não controlamos as ações alheias, mas temos total poder sobre nossas palavras, pensamentos e reações. E quando exercemos esse poder conscientemente, transformamos nossa vida, silenciosamente, impactamos positivamente todos ao nosso redor. No fim, o desafio que fica é simples, mas profundo. Escolher ser construtor e não destruidor. Escolher palavras que libertam e não que prendem. Escolher, acima de tudo, ser um exemplo vivo de autocontrole, sabedoria e humanidade. O estoicismo não promete uma vida fácil. Promete uma mente forte. Quando você corta o que te enfraquece, sobra espaço para clareza, disciplina e paz. Não anuncie suas mudanças. Não peça permissão. Apenas viva de acordo com o que fortalece seu caráter. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com o ponto que mais te impactou. Continue essa jornada. E lembre-se, a verdadeira liberdade começa dentro.